15:4. Somente um versículo. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as outras no aprisco? Deixa as outras no aprisco, as 99, e vai após a perdida, até que venha achar. Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não as deixa as 99 no aprisco, e vai após a perdida, até que venha achar. Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui. Esta passagem fala, Pai amado, do teu amor por cada um de nós. Porque tu tens, Pai amado, um amor incondicional por cada um de nós. E tu vai atrás de cada uma das tuas ovelhas, dos teus chamados, dos teus escolhidos, e nunca os abandona. Porque muitas vezes, Paizinho, sabemos que o mundo causa situações onde nós muitas vezes queremos parar, ou acabamos nos afastando, Paizinho, daquilo que tu tens para nós, do teu rebanho, daquele rebanho que irá morar no céu junto contigo. Mas tu não esqueces do Filho do Senhor. A tua palavra nos diz, Paizinho, que pode a mãe se esquecer do filho que veio nascer, mas tu nunca escolhe de um filho nascer. Você nunca se esquece de um filho seu. Então nós te pedimos nesta noite, fala conosco, tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Estava meditando nessa palavra hoje. Meus irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Qual o pastor? A palavra de Deus nos fala que Jesus é o bom pastor. Jesus foi aquele que veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos estas ovelhas. Em certo tempo nós nos perdemos, nós saímos do propósito, saímos do chamado que Deus tinha. Mas o Senhor me levou uma passagem muito conhecida, onde muitas vezes, antes de nós irmos para a igreja, muitas vezes a gente chega nas casas das pessoas e vemos uma Bíblia aberta, o Salmo 23. Quantas vezes a gente já chegou na casa de algumas pessoas, principalmente os mais velhos, e tinha aquela Bíblia aberta na estante, cheia de pó, mas estava lá no Salmo 23. E o Salmo 23, um Salmo de Davi, ele diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Guia-me. Davi escreveu este salmo quando ele ainda era um pastor de ovelhas. O Senhor escolheu a Davi ainda criança. O Senhor escolheu a Davi porque o rei Saul havia sido rejeitado, havia cometido erros e se afastou do propósito de Deus. E Deus manda Samuel lá escolher Davi, uma criança, e ungir aquela criança como futuro rei de uma nação. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, mas Deus escolheu o menor de todos, aquele que ninguém dava valor, aquela ovelhinha perdida. Deus escolheu a ele para ser o futuro rei, o futuro homem que iria mudar a situação de uma nação, queria trazer de volta a presença de Deus para aquele povo. Mas Deus, ele precisa. Ele aqui fala com Davi. Davi, como pastor de ovelhas, ele sabia como era cuidar de ovelhas.
Por que que Deus institui homens como pastores para cuidar do seu rebanho? Cada um de nós, eu inclusive, somos das ovelhas do rebanho do Senhor. Amém. Cada um de nós somos ovelhas escolhidas, separadas e prontas para fazer aquilo que Deus quer. Aleluia. Mas o porquê, pastor? Glória a Deus. Que Deus nos compara com ovelhas? Porque a ovelha, ela é muito sensível. A ovelha, ela é muito fraca muitas vezes. A ovelha precisa ser levada até pastos verdejantes. Aqui o rei Davi, ainda menino, ele fala que deitar-me faz em verdes pastos. Deus, muitas vezes, Ele precisa nos levar para lugares onde ali Ele vai nos alimentar. Ali Ele vai trazer para as nossas vidas aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos. Porque a ovelha em si, se tu deixar ela fica parada sempre no mesmo lugar. Por muitas vezes acaba o pasto, mas ela continua no mesmo local. Quem já viu uma criação de ovelhas, deixar, ela come a grama de uma tal maneira que ela chega a escafunchar a terra para pegar a raizinha que está lá embaixo. Mas ela não é capaz muitas vezes de ir adiante. E aqui o rei Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o Senhor Deus, quando o Senhor Jesus for o teu pastor, Ele for o teu verdadeiro pastor, Ele te fará ir aonde tu tens alimento, aonde tu vai te alimentar, aonde tu vai progredir. Glória a Deus. E leva, guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha precisa ser levada à água. A ovelha precisa ser levada a tomar água, porque senão ela vai ficar sempre no mesmo local, estagnada, parada. Esta é a função. Mas muitas vezes as ovelhas acabam se perdendo, ficam paradas. Muitas vezes não conseguem enxergar para frente. Mas o pastor vem, porque a lã da ovelha está sempre crescendo. E por muitas vezes ela tapa os olhos da ovelha. Ela já não enxerga mais. E o pastor precisa ir lá e abrir os olhos da ovelha, cortar a lã, aparar, muitas vezes tirar o peso extra que ela carrega, que não é necessário. Mas a ovelha precisa do seu pastor, precisa ser levada. Mas se nós irmos um pouquinho mais adiante, aqui no versículo 4, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, a ovelha, ela segue o seu pastor. A ovelha, ela vai ir por onde o seu pastor mandar, e ela não vai temer, porque ela sabe que quem está à frente é quem guarda, quem cuida dela, e nunca vai levar ela no local de perdição. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus está contigo, meu irmão, mal nenhum pode te tocar. Mas eu te pergunto, será que nós estamos com Deus? Será que nós estamos realmente com Deus? Será que nós estamos confiando nele, entregando nossos caminhos para Ele e deixando Ele nos guiar? Às vezes a gente precisa parar, porque um pouquinho, como eu falei aqui antes, aquele pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco, no pasto, e foi buscar aquela ovelha que se perdeu. E continuando aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós cansamos de ver as imagenzinhas
aparece na internet, o pastor segurando um cajado. Mas o pastor não levava só um cajado. A tua vara e o teu cajado. Cajado é uma vara comprida com a ponta curva. Para que quando o pastor estava guiando as suas ovelhas, e alguma começava a se desviar do rebanho, aquela ponta curva, o pastor esticava e puxava ela de volta para o meio do rebanho. Toda vez que a ovelhinha se desviava, ele puxava ela de volta. Mas a passagem que nos fala, a tua vara e teu cajado me consolam. A vara era para proteção. A vara era para quando os inimigos viessem, o lobo, o urso, o animal que fosse, para tentar atacar o rebanho, o pastor pudesse pegar aquela vara e defender suas ovelhas. Mas a vara também servia para exortar a ovelha também. É verdade. Naquela época, quando uma ovelha, por muito tempo, ela se afastava do rebanho, por muitas vezes ela tentava sair da volta do rebanho, o pastor pegava aquela vara e quebrava uma perna da ovelha. Ai, pastor, que judiaria. Não. Mas vale a ovelha ter uma perna quebrada do que ela viesse a morrer na mão do predador. É verdade. Mas vale muitas vezes tu receber uma repreensão, mas continuar dentro do rebanho do Senhor, do que a tua alma ser perdida. Tua vara e o teu cajado. A tua vara. Quantas vezes nós ouvimos falar que a vara do Senhor é o que nos repreende. A vara do Senhor é o que nos guarda. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, nos fala, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer um que o recebe. O Senhor repreende aqueles aqui. Aleluia. No começo Glória do a culto, Deus, Pai. o pai exorta ao filho que ama. O pai exorta. O pai corrige. O pai, por muitas vezes, se for necessário, ele vai sim repreender. Porque a própria palavra de Deus nos fala lá no livro de Provérbios. Exorta o teu filho com vara, se necessário. Glória a Deus, verdade. Hoje em dia nós ouvimos tanto falar que não se pode repreender mais uma criança. Mas estamos criando uma geração fraca. Estamos criando uma geração sem respeito. Está se criando uma geração que não tem mais princípios, não tem mais temor de nada, não respeita pai, não respeita mãe. Estão esquecendo um dos principais mandamentos que Jesus disse, que é honra teu pai e a tua mãe. Para que o Senhor te acrescente dias na terra. Honrar, respeitar. Nós estamos esquecendo. Por muitas vezes, porque o Senhor ele exorta assim quem Ele ama. Embora Deus nos ame de tal maneira, quando necessário, Ele vai nos exortar. Ele vai nos repreender para que a gente não venha a se perder, para que a gente não venha a se desviar. Por isso que eu falei no começo do culto, muitas lutas que vêm sobre as nossas vidas, não é o inimigo te atacando, mas é Deus te mostrando que Ele está no controle da tua vida. Glória a Deus, Senhor. Às vezes a luta vem, pastor, mas eu perdi meu emprego. Será que tu não colocou teu emprego assim na frente do Senhor? Senhor, minha família está passando por uma grande enfermidade. Será que tu entregou nas mãos do Senhor? Entrega teus caminhos a Deus, confia nele. No mais tudo Ele vai fazer. Aleluia. É crer, é confiar. Quando nós nos desviamos do caminho de Deus, a palavra de Deus nos fala que Ele nos busca, Ele nos cuida, Ele está conosco todos os dias. Mas nesse mesmo capítulo aqui em Lucas 15, nós vemos 3 situações aonde Deus
nos mostra o tamanho do amor dele. A primeira foi nesta parábola que eu li da ovelha perdida. Que a ovelha se perde quando estava indo para o aprisco. A palavra de Deus nos fala que o pastor deixa as ovelhas no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Então a ovelha se perdeu quando estava indo para a casa do pai. Mas nesse mesmo capítulo, um pouco mais para frente, fala sobre a dracma perdida. A dracma era um algo de valor, mas a dracma se perdeu dentro da casa do pai. Dentro da casa. Quantas vezes nós vemos pessoas que começam muito bem, estão na igreja, estão adorando. Por isso que eu sempre digo, adore ao Senhor. Não deixa apagar dentro de ti o fogo do primeiro amor. Não deixe esfriar aquilo que tu sentiu a primeira vez que tu entrou. Porque por muitas vezes nós entramos na igreja e dizemos, mas quando eu comecei era tão bom e agora não é mais. Mas não é Deus que mudou, somos nós que esfriamos. Somos nós que deixamos outras coisas surgirem na nossa vida. E a passagem nos fala da dracma, que ela se perdeu dentro da casa. E por muitas vezes nós nos desviamos, porque nos perdemos dentro da casa do Pai. Porque viemos para a casa do Pai com um pensamento lá fora. O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu tenho que comprar amanhã? O que é que eu vou fazer no meu emprego amanhã? Mas o amanhã pertence a Deus. Deus te dá o presente agora, vive agora, adora Ele agora. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus também nos fala sobre o filho pródigo. A ovelha perdida se perdeu quando estava indo para a casa do pai. A dracma se perdeu dentro da casa do pai. E o filho pródigo se perde quando sai da casa do pai. Quando nós saímos da presença de Deus. Porque nós começamos tudo, começamos a olhar para o nosso irmão do lado, começamos a olhar para o banco que está vazio, começamos a olhar para os nossos irmãos, para os defeitos dos nossos irmãos, para o defeito do pastor, e acabamos saindo da casa do Pai. Quando nós saímos da casa do Pai, o Pai vai te abençoar, vai, mas a partir dali é por tua conta. Só que nós temos visto ultimamente muito filho pródigo achando que é ovelha perdida. E como nós temos visto filhos pródigos que saem da casa do pai porque querem, se achando ser ovelha perdida, achando que o pastor tem que ir atrás. Mas tu saiu sabendo que tu queria sair. Tu saiu porque tu quis. Tu saiu por tua escolha. Quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás. Quando a ovelha se machuca, o pastor vai atrás. Mas quando o filho pródigo diz para o pai, pai, eu quero aproveitar um pouco que tem lá. Eu acho que o mundo é melhor do que dentro da tua casa. O pai permite. Porque Deus nos deu algo desde os primórdios da terra. Que era o poder da escolha. É o teu livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos faz escolher o que é melhor para nós. O filho pródigo, quando ele sai, ele coloca fora tudo aquilo que o pai ensinou, tudo aquilo que o pai deu para ele, tudo aquilo de melhor que o pai tinha para oferecer para ele até aquele momento. Ele levou com ele. Mas a palavra de Deus nos fala que ele gasta tudo com festas, com situações dissolutas, com situações que não agradam a Deus, até o ponto dele reconhecer como era bom quando eu estava dentro da casa do meu pai. Só que Deus nos dá uma opção de nós escolhermos o que é que nós queremos na nossa vida. E Deus dá a opção para o filho pródigo também. A passagem nos fala que ele toma consciência que na casa do pai era bom. E quando ele toma a decisão de voltar para a casa do pai, ao longe o pai vê ele. E o pai não espera ele voltar. O pai vai ao encontro dele. Quando ele toma a decisão de voltar para a casa do pai, a ovelha perdida, o pai precisa buscar. O pastor precisa buscar.
buscar. Glória a Agora o Deus. filho pródigo, ele tem que tomar decisão. Aleluia. Verdade, E Senhor. quando ele vai no corpo, o Pai refaz a aliança que tinha com ele. Coloca um anel no seu dedo representando a aliança de Deus para conosco. Coloca uma capa representando a cobertura, o amor de Deus por cada um de nós. Glória a Deus. Calça os seus pés. A palavra de Deus nos fala que nós devemos calçar as sandálias do Evangelho. Que é aquilo que Jesus nos ensinou. Que é caminhar naquilo, na presença dEle. Em nome de Jesus. O Pai refaz conosco tudo aquilo que nós havíamos perdido. Mas o que nós precisamos entender é que nessas 3 situações, Deus nunca desiste de ti. Aleluia. Deus nunca vai desistir de ti. Deus vai te exortar, Deus vai te guiar, Deus vai te colocar no caminho certo. Deus vai ir atrás de ti quando tu estiver indo para a casa dele. Se tu te perder dentro da casa, ele vai levantar pessoas para falarem contigo. Mas quando tu sair para dar na porta, o Senhor vai dizer assim: agora quem tem que reconhecer que dentro da minha casa melhor somos nós. Aleluia. Somos Glória a cada um de Deus. nós. Então nessa noite, Em nome de Jesus. se tu já for hoje uma dessas 3 situações, eu te convido a te colocar de pé. Glória a Deus. Eu te convido a te colocar de pé nessa noite Em nome de Jesus. e dizer para Deus: Senhor, um dia eu fui uma ovelha perdida. Um dia eu fui uma dracma perdida. Em nome de Um Jesus. dia eu fui esse filho Em pródigo. nome de Jesus. E nessas 3 situações, tu me amou de tal maneira que mesmo eu errando, mesmo eu pecando, tu entregou a tua vida por mim, para que hoje eu tivesse vida, e vida em abundância. Que nessa noite tu possa dizer para Deus: Senhor, obrigado por nunca desistir de mim. Obrigada por nunca me deixar perdido. Porque Ele vai continuar. Ele segue te buscando. Todos os dias. Todos os dias. Ele não